Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias ou acessarem, a gente lê o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, que inclusive é o livro que nós temos meditado nas quartas-feiras, nos nossos encontros de espiritualidade. E eu fiquei com esse texto no coração, os irmãos que estiveram lá comigo na quarta vão relembrar. A gente vai ler o capítulo 7, verso 3, 5 e 6 nessa noite. Eclesiastes, capítulo 7, verso 3, 5 e 6. Lembrando que o texto de Eclesiastes, esse livro de sabedoria, é um livro que o sábio escreve sempre num caráter muito provocativo. Ele sempre nos desestabiliza, ele mexe com a gente, ele nos provoca. Então a gente tem que estar com o coração aberto, disponível para nos deixarmos ser provocados e reagirmos diante da provocação dele. E eu fui muito provocado na última quarta e continuo sendo provocado nessa noite. E Deus queira que eu pare de ser provocado por esse texto e que as coisas melhorem, né? Porque às vezes a gente vive momentos difíceis na vida, né? E esse texto fala um pouco disso. Eclesiastes 7, verso 3, 5 e 6. Verso 3, diz o sábio: a frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. Verso 5, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. E verso 6, tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, como igreja Tua, corpo de Cristo aqui reunido, diante da mesa de graça, com pão e vinho, e nessa noite nós pedimos mais uma vez, nos ilumina com Teu Espírito, para a gente discernir a palavra. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Produz em nós aquilo que o Senhor tem a produzir. Que a gente nessa noite, ao caminharmos durante essa meditação, nós possamos experimentá-lo, Pai. Especialmente aqueles que estão tristes e sofrendo. Seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma música de um cantor brasileiro, Vinícius de Moraes, e o Vinícius de Moraes, em um dos seus sambas, ele diz que é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. E tem um restinho do sambinha dele que a gente vai ler depois. Mas ele faz essa afirmação, é melhor ser alegre do que ser triste. Ele está errado? Não. Ele está obviamente certo. Se nós tivermos que escolher entre a alegria e a tristeza, irmão, irmã, nós escolheremos o quê? Obviamente a gente vai escolher sempre a alegria. É óbvio que a alegria é melhor do que a tristeza. É óbvio que a alegria é a melhor coisa que existe. Se você conseguisse, se fosse possível para mim ficar só alegre, seria a melhor coisa que existe, não há dúvida nenhuma. Entretanto, a vida não é feita só de alegria, e não é possível nós ficarmos só alegres, não é possível nós fazermos a escolha pela alegria somente. A vida, e na vida, nós somos surpreendidos cotidianamente pela tristeza. Na vida nós somos atropelados muitas vezes pelos sofrimentos mais diversos. Então não somente às vezes a gente fica triste, puxa, fiquei triste, eu tirei uma nota baixa lá, fiquei de DP na faculdade, né? Naquele curso que eu estava fazendo eu não fiz tão bem, aquela certificação. Às vezes acontece isso, mas às vezes não somente acontece isso, mas a gente é atropelado pela tristeza.
A gente é esmagado pelo sofrimento. Vem um tsunami de coisa ruim. Tudo começa a dar errado. Tudo vira um estado difícil da gente lidar. Irmãos, essa é a vida. A vida é esse grande enigma que a gente não sabe solucionar. Um enigma cheio de paradoxalidade, cheio de paradoxos. E cheio de paradoxos por quê? Porque na vida e durante a vida, tristeza e alegria, elas vão se misturando, elas vão se intercalando, elas vão, ora a alegria está tomando conta da gente, e ora, como eu disse, a gente é atropelado por um mar de desgraça. Notícias ruins chegam, coisas ruins acontecem. E nós, para vivermos a vida, a gente tem que aceitar o fato de que, de fato, a vida é essa mistura de alegria e tristeza e não tem como escapar disso. Não adianta você fazer 7 semanas para não ficar triste. Você vai acabar ficando triste uma hora. Não tem corrente de oração forte o suficiente para nenhuma tristeza te alcançar, para nenhuma desgraça te alcançar. Não tem como blindar o teu casamento para nenhuma tristeza abalar teu matrimônio. Não tem como pedir para aquela irmã, para aquele irmão dar oração forte, fazer uma oração boa para proteger teu filho e nada de ruim acontecer com o teu filho e com a tua filha. Não tem como, porque a vida é assim. A vida é assim. E eu gostaria de propor nessa noite que nós juntos tivéssemos coragem para fazermos algumas afirmações sobre a tristeza da vida. E nós vamos, obviamente, inspirados por esse texto do Eclesiastes, que nos instiga a pensar sobre esse sofrimento, que ele diz, inclusive, que é melhor você ficar com uma cara triste do que muito alegre, porque as lágrimas, elas curam o nosso interior. Eu quero te convidar nessa noite para nós juntos, à luz daquilo que as Escrituras nos dão respaldo, a gente poder construir algumas afirmações sobre esse sofrimento que assola a mim, assola você e nos assola, obviamente, em momentos distintos da nossa caminhada. A primeira afirmação que eu quero fazer para você nessa noite sobre sofrimento, sobre tristeza, sobre dor na vida, é a seguinte: Deus não é culpado pelo mal. Deus não é responsável pela maldade humana. Deus não é responsável pela maldade, em sentido amplo, que nos assola. Deus não é responsável pelas desgraças e pelo atropelamento que nós muitas vezes enfrentamos na nossa vida. Tiago 1:13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus, Ele não é aquele, dentro desse contexto em especial que o Tiago está abordando, Ele não é aquele que te tenta, para quando você, na tentação, e cede à tentação, e aquilo te aflige de alguma maneira, não foi Deus o culpado por isso ter acontecido. E olha, eu ouso dizer que a grande maioria dos teólogos, ao longo da história da cristandade, eles todos vão dar algum jeito de dizer que Deus não é o autor do mal. Seja o Santo Agostinho, seja Tomás de Aquino, seja quem for, Calvino, todos eles vão dar um jeito. Embora às vezes um jeito que eu confesso que eu tenho dificuldade com o jeitinho que eles dão. Né? Mas eles vão tentar ali na elaboração teológica deles sempre dizer, Deus não é o culpado pelo mal. O que isso significa, meu irmão? O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que eu não creio em um Deus que está lá no céu, soberano na sua glória, sentado num trono todo poderoso, e olhando para as nossas vidas e dizendo assim,
Ah, agora eu vou mandar um câncerzinho para aquele ali, para ele poder aprender algumas coisas. Agora eu vou dar um probleminha no casamento do outro, para ele aprender a depender mais de mim. Ah, esse aí, agora ele vai enfrentar essa crise financeira difícil, para ele ver que ele tem que dizimar mais e ofertar mais. Ah, esse aí, agora eu vou mandar um raio na cabeça dele, para a família poder se converter. Ou como diria a minha avó, ela contava uma história, e ela sempre foi católica, e os católicos daquela época, pelo menos, diziam que o crente só se convertia quando algum mal acontecia. Né? Tem aquele negócio, se converte pelo amor ou pela dor. E minha avó tinha essa coisa da dor. E ela sempre falava de um homem que se converteu quando ele caiu do poste. Era a história que ela contava lá da rua, lá, né? O fulano lá, quando caiu do poste, virou crente, André. Essa é a história que ela contava. Não foi Deus que derrubou o sujeito do poste para ele se converter. É isso que eu estou afirmando para vocês. Deus não é esse sádico. Deus não é esse ser perverso que está lá brincando com a nossa vida como se a gente fosse marionete na mão dele. E ele vai colocando pequenas doses de desgraça, ou às vezes pequenas avalanches de desgraça, a depender de quem, para essa pessoa poder aprender. Deus não é esse tipo de professor. Deus não é esse Deus que não somente cria, é autor, mas usa o mal como instrumento pedagógico. Eu não creio nisso. E à luz de Tiago, me parece que a gente tem informação suficiente para poder sustentar isso, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, porque a maldade não habita em Deus. E quando a gente afirma que Deus é bom, a gente tem que crer que realmente o nosso Deus é bom, o tempo todo bom, e a maldade não está nele. Amém? Do contrário, meus irmãos, a gente está frito. A gente está frito. Se Deus for isso, a gente está frito. Eu creio, portanto, que a vida em si mesma, ela é esse mistério que a gente não sabe explicar exatamente, mas é isso que ela é. A vida é esse negócio que a gente vem para cá sem pedir licença, né? Você não pede para ninguém, né? Você simplesmente vem, a vida nos é doada. E faz parte da vida humana, da vida como nós a conhecemos, partilharmos na existência alegrias e tristezas. Essa é a vida. Essa é a vida. E esse mal que nos assola não é culpa de Deus. Segundo lugar, segunda afirmação, nem sempre a culpa do mal é nossa também. Aí você vai me perguntar, mas isso não é de Deus, não é nossa, é de quem? Não sei. Não sei. Mas nem sempre a culpa pelo mal, pela tristeza, pelo sofrimento é nossa. Existe uma coisa que é discutido dentro dos estudos da filosofia que chama contingência. A palavrinha é meio esquisita. Mas significa o quê? Que a vida é cheia de contingências. Tem coisas que acontecem com a gente na existência, que a gente padece e sofre, e a gente não sabe explicar o porquê. Eu sei que você, bem como eu, nós queremos entender os porquês. A gente quer entender aquilo que a gente chama popularmente de propósito. Qual que é o propósito de Deus disso? Qual que é o propósito de Deus daquilo outro? Qual que é o propósito daquilo que aconteceu com fulano, com o Beltrano, com o meu amigo, com a minha amiga, com a minha irmã, com o meu pai, comigo? O que Deus está querendo? Só que o fato, irmão, irmã, é que tem coisas e desgraças que nos assolam que nós simplesmente não sabemos o porquê que nós estamos passando por aquilo. E me parece, e se você porventura encontrou propósito em alguma dor, em algum sofrimento, não sou eu que vou dizer que não há, que não, você não está certo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu só estou querendo dizer que se a gente for cauteloso na análise, a gente vai perceber que muitas desgraças da vida a gente realmente, simplesmente não sabe o porquê. É a contingência da vida. De alguma maneira, alguma coisa nos pegou.
Eclesiastes 9:11, o sábio parece que ele sabe um pouquinho do que é isso aí de contingência. Ele fala assim, ó, olha que interessante esse versículo. Eclesiastes 9:11, convido você a abrir, porque vale a pena ler esse texto. O sábio diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Isso é contingência. Você olha para aquele camarada veloz, o Usain Bolt, esse vai ganhar. Aí o cara torce o tornozelo, cai no meio da prova das Olimpíadas na final. Por quê? Ele não treinou? Ele não foi bom o suficiente? Ele não era capacitado? A contingência. Por que aconteceu aquilo? Sei lá, tropeçou, caiu, não venceu. O cara que é forte nem sempre triunfa na guerra. Os sábios, gente sábia, ele fala, tão poucos são os sábios que têm o que comer. Tem gente que é sábia e não tem o que comer. Tem gente que é dotado de uma inteligência diferenciada e não se dá bem na vida como o outro lá que não é tão bem dotado assim, né, na sua inteligência. Tem gente que é prudente, é conservadora na maneira de organizar suas coisas, mas às vezes são esses que se perdem nas finanças. E às vezes aquele que tem pouquinho, administra bem para chuchu e não falta nada. Por quê? Porque tem um negócio que é o tempo e o acaso que afeta tudo e todos. A gente está sendo afetado. Essa é a vida. E a gente fica diante de fatos que a gente vê, a gente fica perplexo. E a gente não fica perplexo sozinho, a gente fica perplexo junto do autor bíblico. Quantas vezes você já leu um salmista, o Abacuque, um profeta, dizendo assim: por que que o ímpio prospera, Deus? E os justos estão se lascando. Por que que o ímpio, aquele pervertido, aquele perverso, aquele malvado, está se dando bem? E gente pura, de bom coração, está se dando mal. Percebe? Há uma revolta dos escritores bíblicos, e é a nossa revolta também muitas vezes. Por quê? Por que que o mal, por que que a desgraça assola pessoas que a gente fala assim, puxa vida, esse não devia passar por isso, por que que aconteceu isso? Às vezes não foi Deus, e não foi nem a pessoa, mas chegou uma doença terminal. Por quê? Chegou uma luta difícil na vida, por quê? A gente não sabe. E coisas pequenas, daqui a pouco a gente está saindo daqui, de repente o nosso pneu estoura. E você trocou recentemente, ele está com aqueles negocinhos, sabe? De novo. Mas, sei lá, você caiu num buraco. E você estava andando certinho. Tá? Por quê? Qual que é o propósito? Não sei qual é o propósito, não sei qual é a razão. Assim pode acontecer da gente enfrentar o mal de um jeito que nem sempre a culpa é nossa. Porque o meu filho está envolvido com o uso de drogas. Você foi um bom pai, você foi uma boa mãe, deu tudo certo, você fez um ótimo trabalho, mas por que isso aconteceu? A gente não sabe, não tem o controle. Por que que aquela pessoa capacitada, treinada, equipada não arruma emprego? Não sei. Então são situações da vida que vêm e nos assolam, a gente não sabe explicar o porquê. Isso tem na vida também, é uma afirmação que a gente tem que fazer. Entretanto, tem uma terceira afirmação. Às vezes a culpa do mal, ela é nossa. Às vezes o culpado pelo mal somos nós. E a gente tem que ser honesto, de aceitar o fato de que às vezes nós mesmos causamos o mal. Né? Tiago 1, 14 e 15, hoje eu vou para Eclesiastes, Tiago. Tiago 1, 14 e 15 diz:
Cada um, porém, é tentado pelo quê? Pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que o Tiago está dizendo? Que tem alguma coisa dentro da gente, em nós, esse próprio desejo. E esse próprio desejo, se mal administrado, ele vai nos arrastando, vai nos seduzindo. E esse desejo, ele é concebido, ele dá luz ao pecado. O pecado consumado gera a morte. Qual a origem desse mal aqui? É o nosso desejo, é o nosso interior impuro, é o nosso interior deteriorado, são as nossas vontades equivocadas. É a nossa falta de ética, é a nossa falta de moral, é a nossa tendência, né, como diria Santo Agostinho, para o mal. Essa balança desequilibrada que me leva sempre a fazer a maldade. E portanto o mal que nos assola, que nos atropela, muitas vezes é causado por nós mesmos. Aquela treta familiar lá, meu irmão, não caiu do céu, não foi a contingência e não foi Deus. É que você é bocudo mesmo. Aí você soltou a boca no trombone lá na hora do almoço, o teu cunhado guardou. Aí quando chegou o próximo almoço em família, aí ele já te deu uma indireta. Aí você guardou a indireta, você falou, deixa vir o próximo churrasco. Quero saber exatamente quanto que ele vai contribuir no rateio. Vê se ele não é folgado, esse cara aí. Aí você vai tirar satisfação. Aí já era. Aí pegou fogo a coisa, desandou. Aí a família racha, um não fala com o outro. 10 anos sem ninguém falar com ninguém. Aí vem pedir oração para o pastor. Pastor, ora pela minha família. Eu não sei das coisas, se eu soubesse, eu falo, é você lá, né? Mas assim, irmão, irmã, nós causamos o mal. O nosso desejo equivocado causa o mal. Por que você não é promovido no trabalho? Senhor, por que eu não me dou bem? O tamanho da língua é muito grande, irmão, às vezes. É tão grande que a fofoca, o falar mal dos outros na hora do cafezinho, falar mais do que deve para a pessoa errada, falar mal do chefe. Aí uma hora a vida vai indo, o chefe acabou, meu irmão. Por que você não foi? Você era bom, você tirou certificação, você fez todo o trabalho certinho, era dedicado, mas já era o teu filme. Já era. Você foi o culpado. Você foi a culpada. Nós somos pessoas que temos a possibilidade e a potência em nós de causarmos mal. De desestabilizarmos nossa casa, desestabilizarmos nosso trabalho, desestabilizarmos nossa comunidade de fé. Tem gente que é má na comunidade de fé. Tem gente que não se controla na comunidade de fé. Tem gente que faz comentário inadequado na comunidade de fé. No lugar errado, para a pessoa errada, tudo errado. Isso acontece. Por que o clima fica ruim? Porque a gente é mau. Tiago 4, de 1 a 3 também vai dizer, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não tem porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Só desgraça. Olha lá. Guerra, briga, paixão, cobiça, assassinato, inveja, desejo equivocado, prazer próprio, más intenções. Da onde vem o mal? Da onde vem as guerras? Da onde vem a desgraça? Da gente. Às vezes isso é culpa nossa. É a gente que provoca deliberadamente. É a nossa irresponsabilidade que causa a maldade, que causa o mal, que gera o mal. Às vezes somos nós os causadores do nosso matrimônio fracassado. Às vezes somos nós os causadores de uma criação de filhos ruim. Às vezes somos nós os causadores de uma comunidade de fé que não é saudável. Às vezes somos nós os causadores de famílias cheias de briga, de rixas.
Às vezes somos nós os causadores, porque as nossas decisões, do que eu falo, do que eu não falo, do que eu faço, do que eu não faço, é baseado no meu próprio egoísmo. E isso gera a maldade. Isso faz o mal acontecer. E esse mal, obviamente, ele vai me atingir. Ele vai me atingir. E às vezes é a maldade nossa, mas não somente minha, do André, mas nossa enquanto seres humanos. Enquanto seres humanos. Vocês acham que a maldade que a gente vê estampada na nossa sociedade, uma sociedade injusta, uma sociedade que recentemente, a Tati e o Adriano estavam conversando comigo, pastor, a gente está percebendo, a gente mora aqui, está aumentando os moradores em situação de rua. Tem uma maldade operando nessa lógica, tem uma maldade operando nesse sistema, produzindo esses desajustes no nosso mundo. Tem maldade humana produzindo gente lunática que fica ameaçando jogar bomba nuclear nos outros. Tem maldade humana no nosso mundo, no globo terrestre agora, nesse momento. Acontecendo, se manifestando, produzindo injustiça, produzindo fome, produzindo guerra, produzindo desemprego, dizimando pessoas. Portanto, irmão, irmã, essa maldade também tem a ver com a gente, por isso que eu afirmo. Muitas vezes a culpa do sofrimento é nossa, é nossa. Agora tem uma quarta e última afirmação que eu quero fazer. Diante desse cenário todo, a sabedoria de Deus é luz que não deixa de brilhar em meio ao sofrimento. A sabedoria de Deus é uma luz que não para de brilhar, de resplandecer em meio às tristezas e os sofrimentos que nós experimentamos na vida. Independente de nós sabermos ou não as causas que produziram o sofrimento, a gente pode afirmar que existe uma sabedoria divina nos nutrindo ou disponível para nos nutrir, para a gente conseguir lidar com a vida como ela é. Existe um Deus que é bom o tempo todo, que está acessível a cada um de nós em meio às tribulações, em meio às tristezas, em meio às lágrimas. Nós precisamos, você precisa, eu preciso, em meio às desgraças que nos assolam, irmão, irmã, confiarmos, termos fé que o Senhor está conosco na vida. E que mesmo Ele não sendo o causador do mal que nos assola, Ele, em sua graça, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu perdão, Ele se manifesta com bondade para conosco em meio às tribulações. Irmão, irmã, a gente precisa entender isso. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa, ele falava assim que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Eu ouso aqui nessa noite discordar do Lewis. Não é o sofrimento que é o megafone de Deus. Eu diria que é o amor de Deus que é o megafone dele para cada um de nós. Podermos escutar a bondade e a sabedoria dele em meio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Como eu disse, eu não creio num Deus que usa o sofrimento como megafone para a gente acordar. Eu acho que essa dor, esse sofrimento não tem a ver com Deus. Tem a ver com a gente, tem a ver com as contingências da vida. Enfim, a gente não sabe muitas vezes de onde veio o problema, o sofrimento e a dor. Mas a gente sabe que Deus em sua graça gratuita, é um Deus que sofre conosco a dor que nós estamos enfrentando. O teu filho que é dependente químico, meu irmão e minha irmã, Deus está sofrendo com você essa luta.
O teu parente querido que está enfrentando uma luta difícil contra a enfermidade, Deus está sofrendo com você, em meio a essa dor e essa luta que você está enfrentando. Essa dificuldade familiar que você está passando, Deus está com você, em meio às lágrimas que você tem derramado. As crises que você tem tido existenciais na tua alma, que ninguém sabe, mas que estão te machucando. Que quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir, você tem dificuldade para dormir porque aquilo te atormenta. Deus está com você nesses momentos. E Deus não está usando a sua desgraça como ferramenta pedagógica, mas Ele está com você e se manifestando em você e distribuindo sabedoria para você pela graça dEle em meio a essa situação que Ele não fez, que Ele não criou como um sádico. Mas Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está com cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Para viver isso, precisa de fé. É um salto que a gente dá. Os 7 passos para não precisa de fé. A oração forte daquele irmãozinho que ora e resolve não precisa de fé. Aquele esqueminha gospel que você faz para conseguir aquela corrente de oração, aquilo não precisa de fé. Agora, para em meio à dor, em meio ao sofrimento da existência, a gente continuar com coragem, com a cabeça erguida, caminhando, nadando, em meio às lágrimas, a gente precisa de fé. Fé num Deus que está conosco em meio a essas lágrimas. E ouso dizer, um Deus que chora a nossa dor e as lágrimas dele se misturam com as nossas. Esse é o nosso Senhor, esse é Deus. Um Deus que se solidariza, irmão e irmã, com aquilo que a gente está enfrentando. Um Deus que, como a gente diz, é Emanuel, um Deus conosco. Não é um Deus contra a gente, é um Deus que está conosco. Eu quero citar aqui a mística Simone Weil. Ela diz algo que eu acho que os irmãos, nós todos, precisamos escutar nessa noite. Ela diz assim: não devemos procurar sentido no sofrimento. Devemos suportá-lo na nudez do real, até que ele, o sofrimento, nos conduza ao silêncio de Deus. O que Simone Weil, essa mística francesa, ela está tentando nos ensinar aqui nessa noite? Que em meio a essas dores, em meio aos sofrimentos, quando tudo se desfaz, quando cessam as nossas forças, quando a gente não encontra saída, quando a gente não encontra alternativa, quando a gente passa a se sentir vazio, nu, diante das dores, especialmente para aqueles quando a gente está sendo atropelado por uma enxurrada de dor e de desgraça e de sofrimento. É justamente nessa hora que a gente fica nu diante da vida. Simone Weil está dizendo para a gente que é justamente aqui, nessa nudez, nesse momento em que a gente está absolutamente vulnerável diante da dor, Deus, Ele é aquele capaz de suprir o nosso vazio. Ele é aquele que é capaz de suprir esse vazio, nos preenchendo, meu irmão e minha irmã. O sofrimento, embora não causado por Deus, fruto da contingência ou de nós mesmos, quando a gente experimenta essas dores terríveis na vida, saiba que você está diante de um momento que pode ser muito oportuno para você vivenciar uma experiência de Deus que vai mudar a sua vida para sempre. Deus não derrubou o cara do poste, mas ao cair do poste,
e talvez ter a experiência de ficar sem andar para o resto da vida, talvez naquela impotência, talvez se aquele homem tiver sido sábio para poder usar dessa sabedoria do alto, para perceber que a razão da nossa vida não era simplesmente a nossa força física, que a razão da nossa vida não é o nosso orgulho, que a razão da nossa vida não é a nossa soberba, que a razão da nossa vida não é eu estar certo e ter a última palavra em tudo, que a razão da nossa vida não é eu parecer que eu sou bom para os outros, que a razão da minha vida não tem nada a ver com isso, porque agora que eu caí do poste, e agora que eu não consigo andar, agora eu estou percebendo o quão nu eu estou diante dessa vida, o quão tolo eu fui com tanta gente, o quão arrogante eu fui com pessoas que eu me achava superior a elas. Deus não promove isso, mas quando a gente se depara com essa realidade da dor, irmão, irmã, talvez é o momento da gente se abrir nesse vazio para deixar esse silêncio de Deus, cheio de sabedoria, tomar conta da gente. Tomar conta da gente. E obviamente não espere a desgraça para você aprender isso. Mas se você está vivendo um momento de dor profunda, de sofrimento profundo, de mar de lágrimas, se abra para ficar nu diante de Deus, vulnerável diante do Senhor, para que Ele possa agir na sua vida. Por isso que o Eclesiastes fala, a frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. Se você tiver sabedoria no momento que você está triste, você pode tirar algo de bom desse momento de tristeza e limpar e purificar a tua alma. Algumas fichas podem cair e algumas, infelizmente, por culpa nossa, só caem na hora que a desgraça vem. Seja sábio, seja sábia. Pare de achar que ficar dando sorrisinho por aí, ficar dando risada em comédia na Netflix, é isso que é a razão da sua vida e ser feliz. Presta atenção nos momentos mais apertados, mais difíceis da existência, porque às vezes são nesses momentos que você vai ter a chance, a oportunidade de amadurecer. Ele fala também, é melhor ouvir repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Às vezes a gente quer ficar só ouvindo só a canção dos tolos, só aquele sambinha que fica me elogiando, só aquele sambinha que fica falando que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou bonito, que eu sou cheiroso, que eu sou bacana, que eu sou o melhor em tudo. Não, na hora da gente ouvir uma repreensão, nosso coração fica triste, mas a repreensão de um sábio é melhor do que uma canção tola que não te leva para lugar nenhum e continua deixando a gente naquela zona de conforto, de anestesia, que faz a gente ficar se sentindo a última bolacha de pacote do mundo. Não. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. Aproveite o momento das lágrimas, aproveite o momento da dor, aproveite o momento de sofrimento, para você se esvaziar de tudo aquilo que não presta, que está cheio em cada um de nós, e para a gente deixar que esse vazio seja preenchido com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Vinícius de Moraes diz, é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, mas ele foi perspicaz e continuou a canção, ele diz assim, é assim como a luz no coração, mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. A tristeza misturada com a alegria, ela é decisiva para a gente poder, à luz de uma sabedoria, fazer da nossa vida uma vida bonita. Agora, se você só ficar na alegria, ignorar as tristezas e não encarar os sofrimentos da maneira adequada, meu irmão, você vai ficar anestesiado, você vai viver uma vida anestesiada e você vai lidar muito mal com todas as coisas ruins que existem na vida. Agora, do contrário, se você deixar a sua tristeza ser uma abertura
para que Deus possa entrar na sua vida, agir no seu interior, te trazer consciência daquilo que está acontecendo, consciência de como você tem que encarar aquele sofrimento, mesmo que você não saiba de onde ele vem, para onde ele vai. Pode nascer um samba bonito disso tudo. Pode ter luz no fim do túnel, e tem luz no fim do túnel, porque o nosso Deus é um Deus que sempre deixa uma luz no fim de cada túnel nosso da vida. Em meio às dores, irmãos e irmãs, não sejamos orgulhosos, não sejamos arrogantes, não sejamos soberbos. Busquemos sabedoria para sermos humildes, humanos e sensíveis. Sensíveis. Para que a gente deixe Deus invadir o vazio e a nossa nudez diante daquilo que a gente não tem controle e não sabe explicar o porquê. Irmão, irmã, nessa noite, o convite para você é para você viver uma experiência de Deus em meio ao sofrimento. O convite nessa noite é para você experimentar Deus em meio às suas lágrimas. Eu tenho derramado algumas lágrimas nesses últimos tempos. Provavelmente você também tem derramado lágrimas também na sua vida. Que esse lugar da dor seja o lugar fértil para que o Senhor possa nos encontrar nus, não resistentes, mas nus, para Ele vir fazer um trabalho em nós. E um trabalho que, infelizmente, por conta da nossa teimosia, muitas vezes é somente quando a gente cai dos nossos postes, é que a gente pode se tornar vulnerável para o agir de Deus. Que assim seja na sua vida, amém?